Sobre os seus pés. Estamos aqui mais uma vez, reunidos com o único propósito de adoração, de louvor. Aquele momento especial onde vamos nos entregar, e entregar o nosso melhor para aquele que tudo fez, e tudo fará pelas nossas vidas, Que nós possamos nesse momento deixar, lá de fora, deixar para fora tudo aquilo que muitas vezes nos tira, nos desvia do foco, que é adorar e exaltar ao nosso Deus, Então que nós possamos estar neste momento verdadeiramente buscando, estando com um só propósito de adoração e de louvor. Amém? Salmo 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas deles com gratidão e em seus atos com louvor. Louvai e bendizer o teu nome, porque o Senhor é bom e eterna é a tua misericórdia, e a sua verdade dura de geração a geração. Amém? Então vamos orar neste momento, buscar aquele que tudo fez e tudo fará por nossas vidas. Amém? Querido Deus e eterno Pai, nós queremos nesta noite mais uma vez nos apresentarmos diante do Senhor, que é o Senhor que tudo criou e tudo formou, ó Pai. Que neste momento tudo caia por terra, tudo aquilo que possa nos tirar do propósito, desse propósito de adoração e de louvor, ó Pai, nós lançamos por terra neste momento. Queremos, ó Pai, entregar a Ti o melhor louvor, o melhor cântico, Senhor, a melhor adoração. Que tudo aquilo que nós viermos fazer neste momento, nesta hora, seja para exaltar e engrandecer o Teu santo nome, ó Pai. Nós Te pedimos, ó Pai, por aqueles que muitas vezes entram aqui desanimados, desmotivados, que o Senhor esteja avivando esses corações, ó Pai, e que o Senhor possa estar tratando sobre os nossos corações, sobre as nossas mentes, e que nós possamos neste momento, ó Pai, neste momento onde nós estaremos aqui por algumas horas, e que nós possamos verdadeiramente nos prostrar, nos adorar e nos entregar a Ti, ó Pai. Somos gratos a Ti, ó Pai, porque temos o privilégio de estarmos aqui mais uma noite. E se nós estamos aqui, ó Pai, não é pela nossa vontade, mas sim pela Tua vontade, ó Pai. Porque o Senhor nos escolheu, o Senhor preparou este momento especial, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem feito algo sobrenatural na vida da Tua igreja, na vida dos Teus servos, ó Pai. Neste momento nós Te pedimos pelo nosso grupo de louvor, ó Pai, que o Senhor possa estar usando a cada um aqui neste momento, que eles possam, ó Pai, através do Espírito Santo, entregar aqui o melhor cântico, o melhor louvor, a melhor adoração, ó Pai. Que o Senhor esteja preparando desde já também todos aqueles que vão nesta noite ministrar, pregar a Tua palavra, ó Pai. Derrama, Senhor, sobre a vida do nosso pastor uma unção especial, ó Pai, a qual o Senhor já tem derramado, o qual o Senhor já tem feito coisas especiais, ó Pai. Nós Te pedimos, ó Pai, por aqueles que estão cansados, ó Pai, desmotivados, desanimados, que o Senhor poderosamente, ó Pai, aviva, Senhor, esses corações, e que vidas, ó Pai, possam ser alcançadas através da nossa adoração, através do nosso louvor, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tudo fez e tudo fará mais uma vez em nossa vida, ó Pai. Nos prepara, Senhor, para mais uma semana de vitórias e conquistas, ó Pai. A Ti todo louvor, a Ti toda honra, ó Pai. Nós Te louvamos e nós Te exaltamos, ó Pai. A Ti toda honra, toda glória, todo louvor, ó Pai. E que as palmas louvem ao Senhor, amém?
teu amor para sempre viverei. O teu amor para sempre cantarei. Em tua alegria forte serei. Jesus, Jesus, o teu amor para sempre viverei. O teu amor para sempre cantarei. Em tua alegria forte serei. Jesus, és o meu maior amor. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. O teu amor para sempre viverei. O teu amor para sempre cantarei. Em tua alegria forte serei. Jesus, Jesus, o teu amor para sempre viverei. O teu amor para sempre cantarei. Em tua alegria forte serei. Jesus, és o meu maior amor. Aleluia, aplauda o Senhor, igreja. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Santa, somos da igreja, vivemos por fé, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de
pé. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos, não caminhamos pelo não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Diga bem alto: a perseguição, a perseguição. Diga para todo o inferno ouvir. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aplauda bem forte o Senhor nesta noite. Aleluia! Ninguém pode parar a igreja do Senhor, amém? Glória a Deus. E que nesta noite você possa clamar o nome do Senhor.
Eu não sei qual é o milagre que você está precisando, em qual área da sua vida. Mas o que eu sei é que se você clamar, o Senhor Ele vai te responder, amém? Se você clamar por Ele, se você chamar por Ele, Ele vai te atender. Então todos juntos, com fé, vamos declarar. Eu vou Clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou Bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais eu não quero ser mais vim viver milagres. Declare com fé, sua igreja. Eu vou clamar até o céu me ouvir. Eu não vim pra ser mais eu não quero ser mais vim viver milagres. Aleluia. Aproveite esse momento da canção, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e comece a falar com o Senhor nessa noite. Senhor, eu preciso de um milagre. Senhor, eu preciso de uma cura. Senhor, eu preciso de uma restauração na minha vida. Peça para Ele. Nessa multidão de vozes, são tantas as dificuldades. Eu não vim pra ser mais vim pra tocar nas suas vestes diferentes. Ser como a criança que te entrega os pães e os peixes, aquela que encontra água viva e mata a sede. Eu não vim pra ser mais eu não quero ser mais vim viver milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais eu não quero ser mais vim viver milagres. Milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais eu não quero ser mais vim viver milagres. Ser como a criança, ser como a criança que te entrega os pães e os peixes, aquela que encontra água viva e mata a sede. Eu não vim pra ser mais eu não quero ser mais vim viver milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater
bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais eu não quero ser mais vim viver milagres, milagres. Eu vou clamar até o céu, até o céu me ouvir. Bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais eu não quero ser mais vim viver milagres. E nessa noite nós rompemos, Senhor. Deus, eu rompo a multidão. Sei que agora é minha vez. Deus de toda compaixão, te toca agora pra viver milagres, milagres. Deus, eu rompo a multidão. Sei que agora é minha vez. Deus de toda compaixão, te toca agora pra viver milagres, milagres. Eu vou clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais eu não quero ser mais vim viver milagres, milagres. Declare, eu vou clamar. Mais uma vez. Milagres, eu vou até o céu me ouvir, Deus. Eu não vim pra ser mais eu não quero ser mais vim viver milagres, milagres. Eu vou clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais eu não quero ser mais vim viver milagres, vim viver milagres, vim viver milagres. Levante as suas mãos e declare: eu vim viver milagres. Aleluia, aplauda ao Senhor. Aleluia, desse lugar, se você puder fechar os teus olhos, erga um clamor ao Senhor aí onde você está. Comece a dizer palavras de amor a Ele. Comece a chamar a presença do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo neste lugar. Erga as tuas mãos se você pode e comece a dizer: Senhor, rasga os céus aqui nesta noite. Venha derramar, Senhor, o Teu poder sobre as nossas vidas. Nós abrimos os nossos corações, ó Deus, e nós queremos mais uma vez
viver, ó Pai, como em Atos 2, o tempo de Pentecostes. Se você quer viver este tempo de Pentecostes, aí do seu lugar comece a abrir a sua boca e comece a engrandecer o nome do Senhor. Comece a falar em línguas se você pode. Se não, chame a presença dEle, porque Ele já se faz presente neste lugar, amém? Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez, peça a Ele aí do seu lugar. Oh, se você descer e fizer como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a esta geração teus prodígios. Ele é o mesmo de ontem. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos. Aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração uma ferida de fome por ti. Fere meu coração uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Oh, fere meu coração uma ferida de fome por ti. Fere meu coração uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Fere meu coração uma ferida de fome por ti. Fere meu coração uma ferida de sede por ti, Deus. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida
até que o Senhor venha, até que o Senhor venha. Erga sua voz aí do seu lugar, comece a engrandecer ao nome dEle. Erga sua voz aí do seu lugar, diga a Ele que Ele é santo, que Ele é poderoso, Ele é exaltado. Oh Senhor, nós não nos cansaremos, nós não nos cansaremos, Senhor, de te adorar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Clame a Ele, clame a mim e responder-te-ei. Até que o Senhor venha, diante do teu altar, Deus. Mais uma vez só, igreja. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Diante do teu altar, Deus. Diante do teu altar. Oh, aplauda o Senhor aí do seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Nesse mesmo espírito, irmãos, vamos fazer o nosso decreto numa só voz. Aleluia, glória a Deus. Eu leio aqui, os irmãos acompanham no telão também. Glória a Deus, aleluia. Como igreja de Cristo na terra, fazemos um decreto apostólico, profético e pastoral, declarando que 2025 é para nós o ano do reino. Numa só voz, anunciamos para quem possa ouvir: é chegado o reino de Deus no meio de nós. Cremos no poder sobrenatural do Senhor, que muda e transforma vidas, numa unção de salvação, cura, libertação e restauração sobre todo aquele que abre o seu coração para o Evangelho. Chamamos as coisas que não são como se já fossem, para ver o propósito de Deus se cumprindo em nosso meio. Pelos olhos da fé, somos mais que vencedores sobre todos os problemas, dificuldades e lutas. No ano do reino, andaremos na presença de Deus, dependendo do seu Espírito Santo, para viver em obediência, retidão e justiça. Vamos nos purificar de tudo aquilo que pode nos contaminar e separar de Deus Pai. No ano do reino, vamos encontrar o Senhor através de um relacionamento pessoal, de oração, jejum e santidade. Vamos anunciar as boas novas e os pilares fundamentais da cultura do reino e alcançar os perdidos, apregoar o ano aceitável do Senhor, crendo no avivamento dos últimos dias. Vamos fazer discípulos e multiplicar o reino. Vamos compartilhar o que já recebemos e ver uma grande multidão sendo levantada para fazer a diferença nesta sociedade. Que caia por terra toda malignidade e que as obras das trevas sejam denunciadas e paralisadas em nosso meio. Que os anjos ministradores do Senhor, enviados para cuidar dos salvos, nos proteja
de toda ação direta e indireta do inferno. Estamos cobertos com o sangue de Jesus e o inimigo de nossas almas não pode nos tocar e fazer nenhum mal. No ano do reino, o céu descerá na terra e veremos grandes milagres, alcançando o necessitado, viúva e o órfão. Haverá abundância e prosperidade no meio do arraial de Deus, e muitos testemunhos serão contados. Suas orações serão ouvidas, familiares, parentes e amigos se converterão a Cristo. Seu testemunho tocará muitos corações e coisas incríveis acontecerão através de você. Não deixaremos de interceder por aqueles que amamos, porque no ano do reino o impossível acontecerá. Cadeias serão quebradas e toda a força de oposição será vencida. Uma igreja fervorosa e comprometida com a verdade se levanta para declarar ao Senhor, somente a Ele, todo louvor, toda honra e toda glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos declarar: em 2025, em 2025, em 2025, vamos reinar em vida. Glória a Deus. Pode se assentar, irmãos. Aleluia. Boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? Na paz? Abaixa um pouquinho para mim, por favor, o retorno do altar. Gostaria de pedir para o Paulinho desligar a hélice do Boeing 743. Amém. Glória a Deus. Amados, vocês perceberam que nós estamos com mais espaço, né? Nós tiramos as cadeiras vermelhas para poder reformar. Uma irmã da igreja, muito querida, tadinha, mas com o coração peludo, ela disse assim: pastor, quem está limpando a igreja não está limpando direito. Eu falei: é mesmo, irmã? É. As cadeiras vermelhas estão todas encardidas e eu vou limpar. Eu falei: tá bom. Eu sou profissional. Eu falei: tá certo. Vamos ver. E ela fez um preparado e passou em todas as cadeiras vermelhas. Todas elas apodreceram. 6.000 conto para reformar. É só a graça, eu não é? Diga aí: Senhor, abençoe o pastor. A gente tem que perdoar, liberar e abençoar. Mas é por conta da intenção do coração. Você sabia que a gente precisa sempre ter um coração certo para Deus abençoar? Tem coisa que a gente vai fazer, é para fazer, só que a gente precisa ter o coração certo para fazer. Senão não dá certo. Muito bem. Está chovendo ou não? Meu Deus, hoje eu estou incomodado com esse barulho aqui da iluminação. Mas está tudo certo. Muito bem. Então é por conta disso que nós removemos as cadeiras vermelhas e a gente ficou com mais espaço. Tá bom? Outra coisa, deixa eu ver quem está com a gente hoje aqui. Pela primeira vez desse lado, tem alguém? Não? Segunda vez? Como é que é teu nome? Noêmia. Que alegria, viu, Noêmia, de ter você aqui com a gente. Miriam, depois, nota o telefone dela para mim. Tá bom? Noêmia. Pastor Ney. Pastora Isis. Oi, minha irmã querida. Eu fiquei tão feliz quando o teu marido esteve aqui. É? Não foi? Eu espero que ele tenha gostado da recepção. Né? Está usando já o presente? É?
Oh, glória a Deus. Amém. Rosa, a gente já está com saudade de você. Viu? A Rosa é do nosso jurídico. Deus abençoe. Janaína, está bem, Janaína? Dê um sorriso, Janaína. Ai, não, é você mesmo, Jana. É a Janaína. É Leme? Leme. Muito bem. Glória a Deus. Muito bom, já vi todo mundo aqui. O Wendel parece que está com convidado aí, Wendel. Como é o nome dele? Nicolás. Seja bem-vindo, viu, Nicolás? E do seu lado, quem é, Wendel? Fátima. Veio com a turma ou não? Não. Ali, quem mais que está? Do lado do Nicolás? Ismael, veio semana passada. Glória a Deus. O Anderson está ali, cabeleireiro em nossa cidade. Ele que deixa um marcão bonito. Né? Do seu lado, quem que é, Anderson? Sua esposa, glória a Deus. Você perdeu a mamãe recentemente, né? Que Deus console seu coraçãozinho, viu? Essa perda é tão dolorida que é uma dor que a gente carrega para sempre, né? Que Deus console, tá? Muito bem. O Joaquim veio com uma turma boa aí, hein, Joaquim? Fala o nome desse povo aí, para eu ver. Luzia, Luana, Eduardo. Glória a Deus. O Carlos ali, tudo bem, Carlos? Saudade de você. Aleluia. E você está bem? Também bem. Glória a Deus. A Carol. O Juninho. Tudo bem, Juninho? Seja bem-vindo. E essa menina bonita aí? Como é seu nome? Ana Beatriz? Acertei? Tudo bem, melhorança? O bom do nome dele é que ele melhora a cada dia. Cadê a Fábia, não está? Opa! Qualquer dia eu caio aqui, sabia? Às vezes eu estou orando aqui, amados, e eu esqueço que tem mesa, eu esbarro na mesa, quase caio, é que vocês estão de olho fechado, vocês não veem, né? Outro dia eu estava aqui, quase caí, uma irmã, ela falou, minha Nossa Senhora da Aparecida do Norte. Quase caí. Mas está tudo certo. Glória a Deus. Tem mais alguém hoje? Primeira vez? Segunda vez? Terceira vez? Ô, nego, a gente já estava com saudade de você. Viu? Que bom ter você aqui. Não pode falar mais nego, né? Você tem que mudar seu apelido. Não é? Você está bom? Tá bom, glória a Deus. Giovanni, a esposa, eu lembro do casamento de vocês, foi tão lindo, né? Deixa eu falar um negócio. Falando em casamento, eu gostaria de compartilhar com vocês que na semana que vem, no sábado, eu não sei que horas vai ser o casamento, 7 horas, a Leisiane vai casar. E ela e o Diogo me pediram a gentileza de compartilhar com vocês para convidar a amada igreja para estar presente neste dia. Ela fez um convite digital, não é todo mundo que recebeu, eu mesmo não recebi. Mas tem gente que não recebeu, não é porque você não recebeu que você não é bem-vindo, você faz parte da família. E eu gostaria mesmo que todos vocês estivessem aqui, por conta do carinho que eles têm por vocês, e eu sei que vocês também têm por eles. Podem vir participar do casório, eu acredito que vai ser memorável, vai ser muito lindo, eu estarei celebrando o casamento, e eles estão assim a 1000. Ela me pediu para estar cuidando dos últimos preparativos, na sexta, no sábado e no domingo, por isso que ela não está aqui, e nem ele também. Mas vamos orar por eles, né? Porque casamento é uma guerra que deve ser ganha. Eu brinco no casamento dizendo assim, muitos dizem que se casamento fosse bom não precisava de testemunha. Muitos dizem que casamento é igual ao submarino, boia, mas foi feito para afundar. É brincadeira. Muitos dizem que casamento é igual gaiola.
Quem está dentro quer sair, quem está fora quer entrar. Mas é brincadeira, não é? Somente aqueles que são felizes no casamento dizem glória a Deus. Tem uns aí que não falaram. Deixa eu falar para vocês. Não existe casamento perfeito, mas pode existir casamento feliz. Bruninha está bem? Operou, né, Bruna? Está agora inteira, recalchutada, na bênção. Glória a Deus. Estevão também. Tá bom. Mas, enfim, vai acontecer o casamento e vai ser uma bênção. Eu gostaria imensamente de vê-los aqui também. Tá bom? Arlete está bem, Alessandra está bem, Nicole está bem, Renata está bem. Você está bem? Olha só. Você está bom, estava com saudade de você também, viu? Gustavo. Essa meninada, né? Cresce, né? Chega. Oi, pastor, tudo bem? Eu falo, que é isso? Pedro Barjonas, a voz de trovão, né? Tudo bem, precisa de alguma coisa? Eu falo, meu pai eterno. Fátima, querida, Maria, a melhor vizinha que alguém pode ter. Marcão, Rosa, amém. Visto todo mundo, Milton estava com saudade, a gente chegou lá em Itatiba ontem, você já tinha saído. Né? Falando nisso, ontem foi aniversário da pastora Dirce. Deixa eu abrir aqui os aniversariantes da semana. Ô Dirce, vem para cá. Pastor Adailton está viajando, ele fez aniversário também. E a pastora Dirce também fez aniversário. Sobe por aqui mesmo. Você está bem? Pode entrar, Rubeli. E a célula pode subir aqui em cima. Quem da célula está aqui hoje? Eles têm uma célula muito linda, lá na Águas Claras. Adorei isso. Fiquem aqui do lado dela. Ó, o pastor Everaldo, do lado da esposa aqui. Vem cá. Tem varão na Bíblia. Aqui a vareta. Venham em volta para a gente sair todo mundo na foto. A Dirce fica aqui com... Cadê? A Adri não pode, né, meu amor? Mas fica aqui o nosso carinho para você. Até chegar acabou. Tá brincalhona demais você, né? A minha gola está desarrumada. Arruma aí, meu filho. Obrigado, viu? Eu vejo a Adri, eu lembro do suan que ela fazia, maravilhoso. Faz. É bom saber. Né? Que faz tempo que... Ó, vocês, sempre quando for tirar foto, nunca deixem buraco. Sempre procura ficar bonitinhos. Vem para cá a cesta. Deixa ficar do ladinho aqui, irmã. A cesta, você fica do lado da Cíntia. Isso. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Oi? Olha lá. A mulher já está saindo do espírito, entrando na carne. Já está olhando aqui. Né? Muito bem, isso. Todo mundo para parecer bonito. Você está escondida aí, irmã? Fica aqui, ó, no meio aqui. O Gustavo, que é grandão, viu? Acha todo mundo aí. Muito bem, a Robeli tem umas palavras para dizer. Venha dizer para a pastora Dirce.
Pastora Dirce, ontem, né, é um dia ainda mais especial, pois além de expressarmos nossa gratidão por sua liderança e dedicação, celebramos também o dom da sua vida. Agradecemos por todo amor, cuidado e sabedoria com quem a pastora conduz a nossa célula, nos acolhe e cuida de cada um de nós. Sua vida é um exemplo de fé, coragem e serviço ao reino de Deus. Este presente é uma forma simples de demonstrar o quanto a pastora é importante para nós. Que neste novo ano, Deus derrame abundante graça, saúde, alegria e renovo sobre a sua vida. Que seus sonhos sejam alcançados e que a presença do Senhor continue guiando cada passo seu. Com carinho, respeito e muita honra, a sua célula, que celebra e agradece a Deus por sua vida. Feliz aniversário, nós te amamos. Glória a Deus. Abençoar, pastora. Estenda as mãos para cá, diga assim: Senhor, nós abençoamos a pastora Dirce pela passagem do seu aniversário. Realiza os desejos do seu coração, que ela possa ter dia a dia uma experiência profunda contigo, que o céu possa se revelar à sua vida e que ela possa andar na tua revelação. Que o teu propósito se cumpra na vida dela, na sua casa, lar, família, trabalho, ministério, e que em nome de Jesus, o Senhor dê saúde, prosperidade e protege, guarda e livra de toda malignidade. Amém. Glória a Deus. Vamos tirar uma foto aqui. Aí aqui dá pra gente, tem os degraus, fica mais fácil. Ó. Isso. Vai lá. Pode, desce aí. Eu vou descer também, pronto. Aí vocês, não deixa ninguém escondido e o pessoal da foto vai organizando aí, tá bom? Por favor. Para ficar tudo bonitinho. Sorria. Já? Tira mais de uma, hein? Tirou 3? Porque foto é assim, né? Você tira, tá todo mundo fechado, virado para cima, o colinho do lado de fora. Agora foram as 10. Deus abençoe. Dirce, deixa eu te dar um beijo. Oh, glória. Deus abençoe vocês. Deus abençoe, querido. Você tá bom? Oh, glória a Deus. Deus abençoe, minha linda. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe também o pastor Adailton, um pastor que tem sido exemplo no nosso meio. Glória a Deus pela sua vida. Como ter liberdade financeira? Vamos ter alguns minutos para ensinar a igreja sobre como prosperar biblicamente. Como ter liberdade financeira. É o sonho de muitos aqui, é ou não é? A pior coisa é a gente viver debaixo de pressão por conta das contas. É ruim quando atrasa, é ruim quando você se torna inadimplente, é ruim quando, de repente, você perde o controle das suas finanças. E por incrível que pareça, tem muito crente do bem que acaba se perdendo porque não consegue administrar bem a sua vida financeira. É importante você ter fé para ver o teu milagre. Mas, por outro lado, é muito importante você aprender a administrar aquilo que você tem recebido, mesmo que seja pouco. A Bíblia diz que se você entender que o pouco é importante, olha como que o pouco é importante. Jesus disse: quem for fiel no pouco será colocado sobre muito. Então, quando nós temos poucos recursos e nós temos a disciplina de entregar a Deus o nosso dízimo e a nossa oferta, isso representa que estamos sendo fiéis a Deus. Então, quem for fiel no pouco, naquele momento de deserto, de estreito, de aperto, será colocado sobre muito. O que acontece com a maior parte das pessoas? A pessoa, ela trabalha para pagar a conta. Ela trabalha para pagar a dívida. Ela trabalha e não vê a cara do dinheiro. Ela não consegue ter
prosperidade, uma vida financeira saudável. Então nós precisamos buscar a Deus e pedir: Senhor, me dá sabedoria para eu colocar minha vida financeira em ordem. Sabe por quê? Nós precisamos, amados, de sabedoria do alto. Em Tiago, vemos que aquele que tem falta de sabedoria deve pedir a Deus. Então peça: Deus, me dá sabedoria para fazer dinheiro. A gente fala ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é diferente de fazer dinheiro, sabia? Quem faz dinheiro pode gerar no reino espiritual quanto ele precisar. Agora, quem ganha dinheiro, muitas vezes ele recebe aquilo que o outro acha justo você receber. Então, o tempo todo nós precisamos aprender a pescar. Nós precisamos entender o quanto é importante você adquirir conhecimento na palavra de Deus para romper. Deus te chamou para dar certo. Olha para quem está do teu lado e diga: Deus te chamou para dar certo. Deus te chamou para prosperar. Deus te chamou para você ter uma vida abundante. Agora, sabe quando a bênção vem sobre as nossas vidas? Quando nós somos gratos a Deus. Então o dízimo, ele vai além do dinheiro. O dízimo, ele vai além do que é monetário. Não é papel moeda que entregamos. O valor daquilo que é oferecido a Deus é muito maior do que aquilo que limitamos. Porque se trata de gratidão, se trata de reconhecimento, se trata de amor. Então imagine, quando você entrega seu dízimo, sua oferta, sua semente, você está entregando gratidão, reconhecimento, amor, temor, fé. Então, quando você começa a trabalhar essa questão espiritual, a tua vida vai ter rompimento. Deus, ele não se alegra com a nossa pobreza, miséria, falta, necessidade, prejuízo e crise financeira. Quer ver? Eu sempre passo esse versículo para cair no teu espírito. Salmos 35, 27. Olha o que aqui diz aqui. Salmos 35, 27. Faz o seguinte, cuidado com a luz, a branca, porque geralmente satura. Trabalha só com o cobre e joga a luz mais quente do que a fria, por favor. Tá? E não deixa ela muito forte, senão vou precisar de um óculos de sol. Muito obrigado. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Preste atenção. Eu preciso cantar, louvar e me alegrar com a palavra de Deus. Onde está a retidão de Deus? Onde está a justiça de Deus, se não na sua palavra? E digam sempre, diga comigo, sempre, independente do que eu estou vivendo, eu vou declarar sempre, eu vou profetizar a toda hora. Diga comigo, glorificado seja o Senhor, que se alegra na prosperidade do seu servo, do seu filho. Imagina que revelação! Deus se alegra com a minha prosperidade. E a gente se conforma com a crise financeira, com os conflitos, com as vergonhas, com as humilhações, com o apontar de dedo. Então Deus, ele se alegra com a nossa prosperidade. Começa a orar isso. Deus, eu sei que o Senhor se alegra com a minha prosperidade. Por isso eu vou sair das contas. Por isso eu vou sair das dívidas. Por isso eu vou sair da inadimplência. Por isso eu vou sair da crise. Por isso eu vou viver a prosperidade bíblica na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu te falar uma coisa. Muitos irmãos chegaram aqui com a vida financeira mais quebrada do que arroz de terceira. Com o nome mais sujo do que pau de galinheiro. Muitas pessoas chegaram aqui quebrado das pernas.
Aí começaram a ouvir estas verdades, começaram a ouvir o que a Bíblia fala, começaram a abrir o coração para estas revelações. E a palavra é assim: hoje você ouve, outro dia você ouve, outro dia você ouve, até que nasce fé dentro de você. Quer ver? Romanos capítulo 10, versículo 17. Foi aniversário também da irmã Terezinha essa semana. Não foi, Terezinha? Foi lindo. Eu vi lá o pessoal cantando 2 bolos. Meu Deus do céu. Foi lindo demais. Ó, beijo. Amo você, viu? Você também me ama? Manda um beijo para mim então. E assim, ó, de modo que a fé vem por ouvir, acha essa tradução para mim, de modo que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então entenda isso. A fé vem por ouvir, a fé vem por ouvir, a fé vem por ouvir. Aí a gente ouve hoje, amanhã, depois. Parece que aquilo é algo corriqueiro, normal para nós. Mas chega uma hora que esta fé vai trazer rompimento dentro de você. E um milagre vai acontecer. Amém? Falando nisso, a Hortência também fez aniversário, Hortência. Beijo no coração. Vocês têm que falar, me ajuda. Depois do Covid a gente ficou mais lerdo, não ficou? Hã? Mas, ó, Senhor, renova nossa mente, é ou não é? Em nome de Jesus. Obrigado. Então, olha só. De sorte que fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Tem uma outra tradução que diz que, de modo que a fé vem por ouvir a Deus. Quando que eu ouço Deus? Quando eu abro a Bíblia. A Bíblia aberta é a boca de Deus aberta falando comigo. Quer ver um versículo maravilhoso? Para que a gente possa declarar as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Filipenses 4,19. Hello. O meu Deus, tenta achar essa tradução, segundo as suas necessidades, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá cada uma das minhas necessidades por Cristo Jesus. Então guarda isso. Sempre vai na tradução mais tradicional, que é a linguagem que a igreja acompanha, porque ali no nosso projetor a gente tem várias traduções. Então olha só, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as minhas necessidades por Cristo Jesus. Você sabia que eu guardei esse versículo e de tanto eu repetir, eu nunca memorizei e fiz força para decorar. Então eu pegava e ficava lá, lendo, relendo, declarando, pronunciando, decretando, profetizando, até que caiu no meu coração. Este é o segredo da fé. Fé vem por ouvir e ouvir a Deus através da sua palavra. Vai chegar uma hora que Deus vai falar com você e vai dizer assim: entenda a minha palavra. O meu Deus, eu tenho um Deus, segundo as suas riquezas em glória, não é segundo os meus recursos que são escassos. Deus é fonte, não é reservatório. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as vossas necessidades, ou todas as minhas necessidades, grandes ou pequenas. Nós queremos que Deus opere o seu milagre na nossa vida de acordo com a limitação da nossa fé. Ore e diga: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Eu preciso aumentar a minha fé. A gente pensa que a gente precisa de dinheiro. Olha só. Fé traz dinheiro, mas dinheiro não traz fé. Se você entender isso, você vai romper na sua vida financeira, econômica e material. Põe lá para nós, por favor. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as minhas necessidades por Cristo Jesus. Aí você pega e tem lá uma necessidade.
Aí você pensa assim, olha o que o diabo faz. Deus é muito ocupado. Deus tem que atender muitos pedidos. Como é que Deus vai olhar para o planeta Terra, Brasil, Estado de São Paulo, Bragança Paulista, e me achar lá no meu bairro? A Bíblia diz que Deus te chama pelo nome. Deus conhece você. E diz a Bíblia que Ele sabe das tuas necessidades antes mesmo de você pedir. Então nós precisamos aprender a depender de Deus. Quando alguns irmãos conversam comigo, eles dizem assim: pastor, eu gostaria de ter muito dinheiro e não depender de mais ninguém. Eu falei: espírito de orgulho. Por isso que tem gente que ganha e tem gente que perde. Hoje está bem, amanhã está mal. Porque tem um princípio espiritual por detrás disso. As pessoas dizem: pastor, eu sou orgulhoso. A prosperidade para os humildes. Deus tem muito para entregar, mas não vai entregar para o orgulhoso. A Bíblia diz que Deus resiste ao orgulhoso, mas, como é que diz? Deus resiste ao orgulhoso, mas dá graça aos humildes. Deus quer dar graça para você. Então, nós não podemos ter orgulho, nós não podemos ser egoístas, nós devemos ter humildade, porque Deus vai visitar aquele que é humilde. Deus vai visitar aquele que é humilde. Joaquim, acho que é presente para você. Maria, ali ó. Aí. Olha só, olhem para mim. Preste atenção no que eu vou te falar. Deus quer mudar a tua realidade. E vai mudar por Cristo Jesus. Olha só. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, não acharam essa tradução, né? O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as minhas necessidades, as vossas necessidades por Cristo Jesus. Se você soubesse o poder que tem no nome de Jesus. Agora você vai orar e vai dizer assim: Deus, eu quero prosperar para abençoar a tua obra. Eu quero prosperar para abençoar o teu reino. Sabe por quê? A gente às vezes quer abençoar só para trocar de casa, só para mudar de lugar. A gente quer prosperar só para trocar o carro. A gente quer prosperar só para ostentar. A pessoa, ela acaba fazendo o que não pode, gastando o que não tem, para mostrar para quem não gosta. Para quê? Então, Deus, Ele quer te prosperar, mas tem muita gente que perde a salvação por causa do dinheiro. O dinheiro fala mais alto. O dinheiro fecha o coração dela. O dinheiro faz ela ser vingativa. Por quê? Porque ela sofreu muito por conta das injustiças, das ameaças, dos ataques, das mentiras. Aí a pessoa, ela se fecha. Não tem aquela música Sabor de Mel? Fala exatamente sobre isso. Quando eu passei pela prova, ninguém me ajudou, a pessoa, espírito de orgulho, né? Vingativa. Agora ela vai para cima, não é? Não, eu vou mostrar quem sou eu. Para quê, amados? Então tem esse coração. Deus, eu quero abençoar muito a tua obra. Me abençoe. Aí quando a gente abençoa Deus, sabe o que acontece? Vem a bênção para trocar de casa, de carro, de viajar, de realizar os teus sonhos. É assim que funciona. Quando a gente coloca o nosso coração em Deus, olha o que diz em Mateus 6,33. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas. Mas Mateus 6,33 diz: vos serão acrescentados. É isso aí, né? Estou com a luz aqui, não estou vendo nada. Amém? Diga para quem está do seu lado: eu profetizo em nome de Jesus. Você vai ser uma das pessoas mais prósperas desta igreja. E diga para essa pessoa assim, ó: tudo aquilo que foi construído por você, por terceiros, ou pelo inferno, para roubar a tua prosperidade, vai cair por terra em nome de Jesus. Diga: você vai prosperar
poderosamente e viver o sobrenatural de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amados, vamos pagar o nosso aluguel na segunda-feira, em nome de Jesus. Graças a Deus, dia 15 caiu no final de semana. Falta só 10 mil, mas Deus vai suprir. E na semana que vem, nós vamos chegar aqui e dizer assim: mais uma vez, pagamos o nosso aluguel em dia. Amém? São 11 anos vivendo debaixo da dispensação do Senhor e pagando o nosso aluguel em dia. Deus é bom demais, né, Ministério de Louvor? Deus é bom demais. Amém? Muito bem, o nosso Pix já está em tela. Se você quiser fazer o seu dízimo e oferta com a maquininha, você tem liberdade. Você também pode fazer em dinheiro. Pega um envelope, marca o teu nome, marca o valor, traga na frente. Nós vamos estar orando e abençoando a sua vida. Amém? Que a bênção de Deus seja sobre todos. Aleluia. Glória a Deus. Ainda me lembro quando um milagre eu pedi. Com pouca fé sim eu temi. E hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar. 1, 2, 3, bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Pai querido, eu quero apresentar cada pessoa que está neste culto. Eu quero pedir a tua bênção, que a tua graça bendita seja sobre eles, e que em nome de Jesus o Senhor possa multiplicar tudo aquilo que está sendo semeado. Prospera e abençoa também a vida daqueles que não puderam, que não têm. Eu acredito que esta situação vai mudar em breve, para teu louvor, honra e glória. Abençoa também aqueles que não quiseram. Eu sei que o teu Espírito fala ao nosso coração, e que em breve, Pai, todos que estão aqui viverão bênçãos tão abundantes, que vão compartilhar de uma forma generosa. Em nome de Jesus, abençoe também aqueles que estão em casa, aqueles que estão contribuindo através do Pix, ou que vão contribuir durante a semana. Que a tua bênção seja sobre cada um de nós. Amém. Deixa eu compartilhar pode sentar. Um probleminha que eu tenho, enquanto o louvor está aqui, e eu estou usando a regulagem do louvor, meu microfone fica bom. Quando entra na ministração e parece que corta aqui, na live, o meu som vai lá embaixo. Eu fico com o som muito ruim na palavra. Semana passada eu tive que abrir mão da ministração porque a qualidade não ficou boa. Eu tenho um compressor aí que não é de Deus. Ele está me segurando. Então, quando tem a regulagem com o louvor, a coisa é outro nível de som, tanto para eles como para mim. Entrou para a palavra, já cai drasticamente. Aleluia. Eu gostaria de compartilhar uma palavra nesta noite.
O título da palavra é o Deus que o mundo não conhece. Diga comigo, o Deus que o mundo não conhece. No mundo, você não ouve falar sobre isso. Fazer a vontade de Deus, obedecer, andar no caminho. O mundo é antropocêntrico, onde o homem é o centro de tudo. Tudo gira em torno do homem, da criatura, e não do Criador. Por esta razão, o homem busca de todas as formas autorrealização sem Deus. Vou repetir. Por isso, de todas as formas, o homem busca autorrealização sem Deus. Agora, não é a pessoa diz, eu não preciso de Deus para chegar lá. É só estudar, é só trabalhar duro. Eu não preciso de Deus para chegar lá. Não preciso da bênção de Deus sobre a minha vida pessoal, emocional, sentimental, afetiva, profissional, social. Eu não preciso de Deus. Quantas pessoas com quem nós nos relacionamos pensam assim? Muitas não falam, mas elas pensam assim. Elas excluíram Deus de suas vidas. Eu tive um atendimento esta semana. A pessoa, ela cresceu num lar evangélico. O pai era crente, a mãe era crente. E, por incrível que pareça, existia muita briga em casa, muito xingamento, muitas situações assim, atípicas. E ela ficou traumatizada com essa coisa de ser crente. Eu disse para ela, é verdade, o seu pai era crente, a sua mãe era crente, mas eles não eram convertidos. Tem muita gente que frequenta a igreja, mas não dão testemunho de fé. Não são convertidos. Alguns irmãos me enquadram e dizem assim, pastor, o senhor tem que mandar essa pessoa embora. O senhor tem que excluir da igreja. Aí eu digo, Jesus disse que um dia ele vai separar o joio do trigo. Ele vai separar a ovelha dos bodes. Não sou eu quem vou mandar embora. A pessoa, enquanto ela está dentro da igreja, ela tem uma possibilidade de se converter, de ter um encontro real com Deus. Amados, eu fui religioso durante muito tempo da minha vida. Eu não conhecia o Deus que eu conheço hoje. Eu também era cabeça dura, teimoso, rebelde, desaforado. Eu não era a pessoa que eu sou hoje, mas um dia o Evangelho da Graça me alcançou e transformou o meu coração. E eu louvo a Deus, porque Deus foi longânimo para comigo. Ele teve paciência comigo, porque Ele não desistiu de mim. Preste atenção no que eu vou te falar. Cuidado com o seu senso de justiça. A Bíblia diz que a justiça do homem, como é que fala o versículo? A ira do homem não opera a justiça de Deus. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Muitas vezes a gente quer que justiça seja feita, venha cobrança. A pessoa, ela não compreende que a forma de Deus agir é diferente da nossa. A gente quer atropelar, a gente quer ir para cima, a gente quer humilhar, a gente quer apontar o dedo. Mas a gente precisa amar. E sabe por que a pessoa não ama? Isso custa. Ela precisa se humilhar, ela precisa se render, ela precisa se curvar. Então é mais fácil a pessoa fazer aquilo que ela sempre fez. Foi arrogante, prepotente, orgulhosa, soberba, vaidosa, e por conta disso não experimenta do favor de Deus.
Nós precisamos ser diferentes. Esta geração precisa ser diferente. Nós precisamos proclamar o ano aceitável do Senhor. E isso só é possível quando nós aprendemos a amar e perdoar sempre. Não importa o que as pessoas nos façam. Você não pode viver amarrado no reino espiritual porque você não perdoou. Porque você não limpou o seu coração. Você tem que dizer: diabo, antes eu era assim, vingativo, mal, mas agora eu vivo debaixo da bênção de Deus. Amém? Este é um princípio. Então, o pai e a mãe, eles não eram convertidos. E eu disse que Deus não tinha nada a ver com o trauma que ela carregava. O diabo, ele tenta ferir os corações. Talvez o teu coração esteja ferido por alguma coisa e você precisa de cura. E essa cura não vem do pastor Alberto. Esta cura vem do próprio Deus. Amém? Hoje virou moda você ser independente. Ou seja, assumir publicamente que não precisa de Deus para nada. Eu sou o meu próprio esforço. Eu sou o que eu escolho, eu sou o que eu penso positivamente. E você não precisa de autoajuda, você precisa de ajuda do alto. Não adianta a pessoa simplesmente falar positivo achando que a vida dela vai mudar com este recurso. De certa forma, pode ter até algum benefício. Mas nós estamos falando, gente, do poder de Deus que é avassalador. Quando Ele entra na tua vida é para determinar o teu destino, é para mudar a tua história, é para romper, é para fazer você feliz, é para quebrar toda maldição. Então você precisa aprender a se colocar debaixo da onipotente mão de Deus para ver o seu milagre. Essa é uma matéria não oficial ensinada nas escolas, faculdades e universidades, onde as pessoas estão aprendendo a ser independentes de Deus. Ali é feita uma lavagem cerebral desde pequenos. Amados, eu tenho acompanhado alguns casos e é impressionante como os professores, eles estão sucintamente entrando nas salas de aula para colocar as crianças, adolescentes, jovens e adultos contra Deus. Eu, quando fiz a minha faculdade, a minha graduação e a minha pós, eu fiquei impressionado como Deus é tratado naquele lugar. E como aquilo que é do ocultismo, misticismo, esoterismo, é proclamado. Uma das nossas professoras entrou na sala de aula para se apresentar e disse: meu nome é fulana de tal, a minha opção sexual é esta, e eu sou do movimento Wicca, eu sou uma bruxa moderna. Aí já brincaram, né? Temos um pastor aqui, ele vai fazer inquisição com a senhora, vai botar na fogueira. Amados, do mesmo jeito que eu quero que alguém respeite a minha fé, eu vou respeitar a escolha de quem fez. Eu não estou aqui para enfiar a goela abaixo aquilo que eu creio, porque a palavra de Deus tem que ser recebida de livre e espontânea vontade. A pessoa ela tem que querer, a pessoa ela tem que abrir o seu coração para receber a Jesus Cristo. O que eu estou dizendo para vocês é que a coisa hoje está terrível. Aonde os nossos jovens e adultos deveriam aprender sobre honra, sobre fé, temer a Deus, eles vão para lá para se levantar contra o Criador. Você sabia que as maiores e melhores faculdades dos Estados Unidos são evangélicas? E elas foram edificadas
com bases, fundamentos e alicerces bíblicos. A maior parte das faculdades americanas, Harvard, Yale, Princeton e outras mais. Mas hoje atacam a Deus de propósito. Porque esta geração tem que estar confusa. Esta geração precisa estar com a cabeça bagunçada. Esta geração precisa correr sem Deus, viver sem Deus, servir a Deus. Por quê? Para quê? Aí nós chegamos e falamos com um grupo seleto de pessoas dizendo assim: amados, o espírito do anticristo já começou a agir. Não é o anticristo, mas é o espírito do anticristo. Ele vem preparar caminho para o anticristo. As pessoas já estarão com as mentes cauterizadas, com o coração endurecido, incrédulas, cheias de dúvida e descrença. Lembra de João Batista? Ele veio preparar o caminho para Jesus. Como o diabo é um imitador, o espírito do anticristo vai usar a muitos, vai usar o sistema para preparar a vinda do anticristo. E nós precisamos entender e se posicionar: eu sou de Deus, eu pertenço a uma igreja, eu tenho raízes. Porque se você não está vivendo desta forma, saiba que o espírito do anticristo pode estar agindo na tua vida. Nós precisamos ser convertidos, nascidos de novo e cheios do Espírito Santo. Nós não podemos ir pelo discurso que ouvimos por aí hoje. Então, que nós possamos ter compromisso com o céu, para viver tudo aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. O mundo sem Deus é um mundo sem freio, é um mundo sem limites. É por isso que nós temos visto dia a dia o que nós temos visto. E por incrível que pareça, tem muitos corações insensíveis que não se apiedam mais daquilo que tem acontecido. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriará. Eu não sei se você está insensível para as coisas de Deus. Mas tem muito crente com a mente cauterizada, obtusa, fechada. Tem coisa que é o diabo que está fazendo e a pessoa não percebe. Ela deixa o diabo usá-la, dentro e fora da igreja. Quando você escolhe quem ou o que você quer ser, o que não te falam é que você entra numa rota de colisão e que existem efeitos colaterais. Por exemplo, era interessante, eu estava lá na sala de aula, eu tinha professores eruditos, eram sociólogos, teólogos, filósofos, e chegavam e diziam: e aí, pastor? Brigar, brigar, brigar. A sala inteira batendo na mesa. Argumenta com o professor. Vai lá. Aí eu dizia assim: professor, o senhor construiu sua própria verdade, sentou em cima dela, e não importa o que eu fale, mas eu te digo, uma verdade não deixa de ser verdade, independente do senhor acreditar nela ou não. A sala, 1-0 para o pastor. Gente, a tua fé precisa funcionar para você. Como é que está teu coração? Você tem vivido no tempo de tribulação, calmaria? Você crê que Ele é por você e vai cuidar da tua vida? Você espera o melhor dEle? Ou já se acostumou com as mazelas desta vida? A tua fé precisa funcionar para você. Então, no desespero, você vai abrir a boca e vai gritar: Deus, em ti somente confio, a minha vida eu entrego nas tuas mãos, recebe como sacrifício neste momento as lágrimas que eu derrubo. Muitas vezes é o coração que sangra, muitas vezes a dor é profunda, não é só da alma, é do espírito
espírito, mas você chega e diz assim: somente em ti confio e em mais ninguém. O Senhor é tudo que eu tenho e tudo que me resta. Aleluia. Agora os efeitos colaterais. Nem todo mundo vai com a tua cara. As pessoas vão te ignorar, te descreditar, te desabonar. As pessoas vão falar mal de você pelas costas. Elas vão preparar pedras. Elas vão te torturar. Elas vão conversar com você com pregos e martelo no bolso para te crucificar. Mas a Bíblia diz assim: se sois vituperados, humilhados, desprezados, bem-aventurados sois vós, porque repousa sobre a sua vida a glória de Deus. Amados, é tudo que nós precisamos, nada mais. É da glória de Deus. Você vai dizer: Deus, eu entrego a ti este ataque, esta mentira, este levante, esta injustiça. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é por mim, em ti confio. E o Senhor não há de tardar, o Senhor não há de demorar. Ele é o socorro sempre bem presente na tua vida. Começa a buscar a Deus, começa a clamar, a suplicar, a pedir. E você vai ver que o céu vai baixar na terra, e você vai ser alcançado pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Existem os efeitos colaterais, muitas vezes irreversíveis, não só para esta vida, mas também para toda a eternidade. Guarda isso. Tudo que você está fazendo e vivenciando vai ressoar na eternidade. Um dia você vai ter que prestar contas dos seus pensamentos, das suas palavras, das suas ações, dos seus comportamentos. Você está excluindo e eliminando da sua vida o seu Pai espiritual, Criador de todas as coisas. Tudo está na mão dEle, tudo depende dEle, não só de nós. Ninguém tem controle total e absoluto sobre a sua vida. E olha só, quantas vezes nós nos sentimos impotentes diante de uma situação. Isso nos quebra. Amados, é traumático a gente perder o controle de controlar. A gente quer monitorar tudo. A gente quer que tudo saia do nosso jeito. A gente quer fazer tudo como a gente quer e não como Deus quer. Muda a cabeça. Seja diferente a partir de agora, para que você possa viver o milagre de Deus na sua vida. Chega uma hora que você se vê impotente e vulnerável. É o seu coração dizendo: preciso de Deus, preciso de Deus, preciso de Deus. Amados, eu conversava com um irmão que prosperou financeiramente. A vida dele mudou radicalmente. Antes, ele tinha que juntar moedinha para comprar pão. Agora, se ele quiser, ele compra uma fábrica de pão. Mas ele se tornou arrogante. Ele perdeu o brilho. Ele perdeu a graça. O Deus dele agora é o dinheiro. Ele não reconhece que se ele tem o que tem, foi porque Deus deu. E eu fiz questão de lembrá-lo de quando oramos juntos, jejuamos, pedimos que a bênção de Deus fosse sobre a vida dele. Depois que ele recebeu a prosperidade de Deus, eu não acredito que foi do diabo, ele se tornou arrogante, topetudo, peito estufado, nariz empinado. Amados,
O Deus que dá, diz a Bíblia, é o Deus que tira. O Deus que promove, o Deus que exalta, é o Deus que humilha. Nós precisamos ter temor de Deus. Guarda isso. Hoje você pode estar passando pelo deserto, pelo estreito e pelo aperto. Mas eu vou te falar uma coisa. Deus vai mudar o teu cativeiro e você também vai viver tempos de glória. Só que você precisa reconhecer que foi Deus que fez tudo o que Ele fez na sua vida. Amém. Glória a Deus. No mundo se fala em Deus, mas sem honrá-lo. A pessoa, ela acostumou a dizer, meu Deus. Até as novelas hoje falam de Deus. Tem uma novela aí, pela Rede Bobo de televisão, que tem lá culto evangélico para enganar os evangélicos. E tem evangélico que assiste. Na hora, ora junto. Canta junto. Não é? E não entende que aquilo ali é um escárnio à igreja de Cristo, ao evangelho de Jesus. Não, eu estou assistindo porque tem na Record, que é de Deus assim, mas tem na Rede Bobo de televisão também. Lá tem igreja evangélica, aleluia, glória a Deus, amém. Umas irmãs lá, umas beatas lá, enfim, amados. Precisamos abrir os nossos olhos espirituais. Um dia, uma irmã entrou na fila de oração. Eu disse, para quem é que a irmã quer pedir oração? Era para um personagem da novela que estava enfrentando lá uma situação. Eu falei, a irmã está brincando comigo. Ela achava que a novela era verdade, que retratava algo verídico. Um irmão da igreja fala venérico. É verídico, irmão. Não é venérico. No mundo se fala em Deus, mas sem honrá-lo. Quando Deus é honrado? Quando você faz a vontade de Deus, quando você obedece, quando você anda no seu caminho. Vem o diabo, o tentador, coloca diante de nós uma pedra de tropeço. Você precisa ter sabedoria e dizer, eu não vou falar isso, eu não vou fazer isso, eu não vou nesse lugar. Ouve aqui o que eu vou contar para vocês. No começo do meu ministério, tinha um irmãozinho muito bacana. Se converteu, uma bênção. Aí depois de um tempo, ele começou a ouvir as pessoas erradas. E ele começou a esfriar na fé, e ele acabou se afastando da igreja. Um menino que era uma joia. Tinha muito potencial na obra de Deus. E no aniversário dele, os amigos pegaram ele na rua, colocaram no carro e levaram ele para um lugar não recomendado. Levaram ele para uma boate. O menino nunca tinha entrado numa boate na vida. Ele estava completando a sua maioridade. Aí, ele disse, meu Deus do céu, se o pastor souber que eu estou nesse lugar, ele vai me excomungar. É na igreja católica que se excomunga, né? Tem gente que ainda não foi muito bem assim, doutrinado, não é? Ele traz ainda a fé católica, apostólica, corintiana. Aí, ele falou, olha, eu vou sentar aqui, vou ficar aqui, e, meu Deus do céu, que ninguém me veja, que ninguém saiba. Olha o que aconteceu. O amigo dele estava armado, tirou o berro da cintura, e deu para ele, falou, segura ele. Ele falou, meu, o que é isso? Está louco? Aí sentou uma moça à mesa. E começou a trocar ideia com ele. Ele ficou todo sem graça. A moça estava quase pelada, de calcinha e sutiã, mas era uniforme de trabalho. Aí, ele está lá trocando ideia, a mulher falou, paga um drink para mim, um uísque. Ele falou assim, não, eu não posso, eu sou crente, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Eu não vou pagar bebida para você, é pecado. Aí veio um camarada, falou, é o seguinte, eu estou trocando ideia com ela faz o maior tempo. Aí chega você aí, vai embaçar, mano.
Ele foi falar, não, mas eu não quero nada com ela. O cara foi e deu um tapa na cara dele. E você já ouviu um ditado que diz que na cara de homem não se bate. Nem no crime se bate na cara. Ele estava armado. Ele levantou, pegou o revólver e descarregou em cima do cara. Resultado, foi preso em flagrante. Ele estava no lugar errado, na hora errada, com as pessoas erradas. Olha as arapucas que o diabo prepara para você cair. Às vezes é lá, trocando uma ideia em casa, com um vizinho, com uma vizinha. Às vezes não tem nada a ver, mas pode ter tudo a ver. Porque a Bíblia diz para eu não me sentar com quem é maldizente, que vai plantar palavras no meu coração, me esfriar espiritualmente e roubar minha fé. Muitas vezes é com quem trabalha com você, que está ali todo dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano. Essas pessoas vão minando a tua resistência, até que você cede. Pastor, eu não tenho costume de frequentar esses lugares, mas eles me convidaram uma vez, eu disse não, convidaram a segunda, eu disse não, convidaram a terceira, eu fiquei sem graça. Porque eles começaram a dizer que eu não era social, aí ele quis fazer o quê? Uma graça. Ele brincou com o sagrado. E o diabo, amados, ele não dá ponto sem nó. Ele sabe o que faz. De repente, são pessoas até da igreja, que estão abaladas por alguma razão, não deveriam estar, porque se a gente tem maturidade, a gente vai vencer com sabedoria, discernimento e fé, tudo aquilo que possa acontecer. Amém? Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14, diz assim: isso não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Ou seja, as pessoas são enganadas, achando que Deus está onde não está e que Deus está usando quem Ele não usa. O que não te contam é que existe uma outra força contrária à ordem que promove anarquia, caos e destruição. E que esta força é comandada por um ser inimigo de Deus, que age num reino paralelo, também chamado de reino espiritual ou reino invisível, onde aqueles que ignoram e não acreditam nele, já estão debaixo da sua influência, que cega, escraviza e escraviza. Sua missão é de dar total liberdade ao homem e levá-lo a viver mergulhado em toda prática de contaminação. Você pode ter quantos homens você quiser, quantas mulheres você quiser, ter um relacionamento aberto, liberal, prazeroso. Você não precisa de cabresto, ser fiel e preso a bons costumes. Você é dono do seu corpo, faça o que você quiser com ele. Você não deve satisfação a ninguém. Não seja adepto do modelo de família tradicional. As coisas mudaram, o mundo é outro, tudo está liberado. A perversão, depravação, promiscuidade, defraudação, abuso, onde o ser humano se torna um andrógeno, uma máquina sexual insaciável, mas vazio, frustrado e infeliz. Use toda sorte de substâncias, busque novas experiências, se afunde na dependência química, encurte sua vida e sabote a sua vida, se autodestrua, tudo em nome de um momento de euforia e prazer. Qual o retrato da nossa sociedade? Tudo o que você está vendo é resultado da falta de Deus, da falta de amor e da falta de fé. Quem tem Deus não mata, não rouba, não prejudica, não explode, não incendeia, não se separa, não separa casais. Imagina, eu vou fazer um adendo aqui. Imagina uma igreja aí da cidade, que a profeta falou para uma das irmãs da igreja, muito bem casada, obrigada. Deus tem para você um apóstolo, Deus tem para você um profeta, Deus tem para você um homem à sua altura. E entrou na cabeça dela a ponto dela procurar um advogado para se separar do marido.
Então tem gente que prega esse tipo de evangelho, e tem gente que está lá, recebendo revelagem, visagem, profetagem. Eu? Misericórdia. Sangue, vinho e fogo. Quem tem Deus não destrói famílias, não alicia crianças, não abandona os velhos, não explora o fraco. Quem tem Deus é diferente e faz a diferença. Ser igreja é pertencer à família de Deus, amar as pessoas, sabendo que as pessoas não são perfeitas. Olha para quem está do seu lado e diga assim: eu sei que você não é perfeito, mas eu tenho consciência que eu sou pior do que você. Por isso eu te amo. Me ama também. Amém? Por que a gente tem esse senso que o outro é sempre pior do que nós? Não é? A gente vive o tempo inteiro apontando o dedo. A gente tem que ter consciência. Não, peraí, eu sou pior do que ele. Às vezes eu estou em atendimento, a pessoa fala assim: pastor, o fulano, o cicrano, o beltrano. Aí eu digo assim: olha, irmão, você sabia que você é pior do que ele? Quando você fala mal de uma pessoa, você está falando mais de você do que dela própria. É o nosso caráter. Ele se revela quando a gente abre a boca. A pessoa pode pensar que a gente é tolo, mas quando a gente abre a boca, ela tem certeza. A gente se expõe. Quem tem Deus é diferente e faz a diferença. Ser igreja é pertencer à família de Deus, amar as pessoas, estender a mão, ensinar princípios morais, éticos e espirituais. Este é o nosso papel como igreja. E tem gente na igreja que não conhece o Deus de verdade. Vamos ficar de pé? Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar? Diga assim: Deus. Todo mundo, vamos orar, acorda aí. Diga assim: Deus, tem tanta coisa em mim que o Senhor rejeita. Mas no fundo, eu não quero ser assim. Eu preciso mudar. Eu não sei como, mas eu quero depender do Teu Espírito. Me liberta de toda maldição, sentença, condenação. Me faz ser uma pessoa diferente. Eu quero ser luz no meio das trevas. Eu quero que o mundo veja o brilho de Cristo na minha vida. Eu quero, Senhor, glorificar o Teu nome. Eu não quero mais envergonhar a Tua igreja, o Evangelho. Eu quero, Senhor, ser diferente. Me ajuda a ser diferente. Que eu possa viver tudo aquilo que Tu tens para a minha vida. Eu quero ser bênção na vida das pessoas. Eu quero, Senhor, que a Tua graça e o Teu favor seja sobre a minha vida. Me perdoa por tudo aquilo que eu fiz que desagradou a Ti. Me perdoa por tudo aquilo que eu fiz contra o meu irmão, que desagradou a Ti. Eu quero arrancar todas as sementes que foram plantadas. E eu quero, Senhor, plantar novas sementes. Eu creio que o Senhor tem mudança para a minha vida. E eu creio que eu vou viver tudo que o Senhor tem para a minha vida, em nome de Jesus. O requei calabachorianda lá na racha. Correquei calabas. Bem leve, bem leve. O recalababastor. O requei calamaná seria labaço. O que seria de nós sem a Tua presença, Senhor? O que seria de nós sem a Tua unção, sem a Tua glória, sem a Tua presença? Oh, requei calabá, shurianda lá na ra. Ó Espírito que quebra todo jugo. Ó Espírito que visita os nossos corações. Ó Espírito que nos toca. Oh, requei calabá, shurianda lá na racha.
Oh, abra sua boca. Vamos encher este lugar com a presença de Deus. Ele quer te encontrar nesta noite. Ele quer te tocar nesta noite. Ele quer falar com você nesta noite. Você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Oh, recalababarra xalabasto requei calanaiaçá. Oh, requei calanaia choriquei calabastoriandalanaias. Continua orando. Continua orando. Continua falando com o Senhor. Oh, rererere calabarra xaramalababahassa. Oh, rerere candalabanaya surrequei calana chequei calabaço. Oh, rerere andalanaya xalabaço. Comece a orar em línguas. Você que não foi batizado no Espírito ainda, diga: Espírito Santo, eu quero ser cheio. Diga: Jesus, Tu és o batizador, me batiza. Oh, requei calabachoriquei calanaço. Oh, rerere andalabanasa. Oh, rere candarabachuriquei calanase. Oh, rebachori andalanaiasa. Manifesta a Tua presença aqui, Jesus. Manifesta a Tua presença aqui, Jesus. Manifesta a Tua presença aqui, Jesus. Nós Te adoramos, nós Te exaltamos, nós Te bendizemos, nós Te coroamos, nós Te entronizamos. Oh, rere candalabarra xalabaço. Oh, rere candalanahasha. Oh, rebariandalanayasha. Oh, rerere andayashalabaço. Libera o leão que está dentro de você. Começa a orar no Espírito. Vamos encher este lugar com a presença de Deus. Você que já faz muito tempo que não ora no Espírito Santo, pode abrir a boca, pode começar a orar. Em nome de Jesus, ativa os dons que há em você. Aleluia. Oh, recalabaço, xerabalabaço. Oh, mais, Senhor, mais da Tua unção, mais da Tua glória, mais da Tua presença. Mais, mais, mais. Oh! Aleluia, aleluia. Sem o louvor agora. Oh, requei calabasuriandalanaias. Oh, riqueiriandas tu. Oh, chamandarialaço. Oh, riquei candanasterialabasteriandas. Oh, rinei calaianasto xerabasto. Oh, riquei candanaste balaste, riquei casturemanaste. Enche, Senhor, os Teus vasos. Enche, Senhor, os Teus vasos. Enche, Senhor, os Teus vasos. Nos faz transbordar. Nos faz transbordar, Senhor. Oh, mais do Teu Espírito, mais da Tua presença, mais da Tua glória, mais da Tua unção. Não fique de olhos abertos, feche os teus olhos e diga: eu quero o Teu Espírito, Jesus. Oh, ribaracandalabanaias, abra a tua boca, ser cheio da presença, da glória, da unção. Ser cheio, ser cheio. Oh, rirequei calabasturiandalanaiasha. Oh, rire calabaste, mais de Ti, Senhor, mais. Oh, rire
que calabasturianda lanaster e alabasta. Mais de ti, mais do teu Espírito, mais da tua paz, mais de ti, mais da tua luz, mais de ti, Jesus. Mais de ti, mais o teu Espírito, mais a tua paz. Mais de ti, mais a tua luz, mais de ti, Jesus. Mais de ti, mais o teu Espírito, mais a tua paz. Mais de ti, mais a tua luz, mais de ti. Só igreja. Oh, Jesus. Os homens louvam, as mulheres glorificam. Os homens cantam. Oh. Oh. Oh, rira As mulheres louvam e os homens glorificam. Oh! Homens e mulheres, mais de ti, Senhor. Lindo.
tua mais de ti, mais a tua luz, mais de ti, Jesus. Mais do teu Espírito, Senhor. Mais da tua unção, mais da tua presença, mais da tua glória. Mais do teu poder. Oh, rebalavas, turiandalaste. Deixa o Senhor te encher. Deixa o Senhor te tomar. Oh, ribalas, turiandalanasa. O Senhor está curando aqui. O Senhor está sarando aqui. O Senhor está libertando aqui. O Senhor está fazendo uma obra linda na sua vida. Consola, Senhor, o coração do Anderson. Em nome de Jesus. Visita cada irmão, cada irmã, Senhor. Abençoa o Endel, abençoa todas as pessoas que vieram com ele. Abençoa os nossos convidados desta noite. Abençoa os nossos pastores, pastoras, presbitério, servos. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos, aqueles que estão aqui, aqueles que estão cultuando conosco pela internet. Deus, eu quero orar pela Thalita Kaiser. Ela está na UTI da Santa Casa e ela precisa de um milagre. E só o Senhor tem um milagre para fazer na vida dela. Nós oramos e te pedimos, repreendemos toda a malignidade. Senhor, seja com ela. Envia os teus anjos para lá. Oh, psique carabasturianda lanasteri abaixo riquei carracha. Oh, rebaixo orianda labanaiasta. Digo obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado pelo que o Senhor fez na minha vida hoje. Obrigado pelo que foi liberado do céu para mim hoje. Obrigado, Senhor, por ter me tocado. Obrigado por ter falado comigo. Obrigado pelo revestimento de unção, poder e autoridade. Obrigado, Senhor, porque a boa obra que o Senhor começou na minha vida, Tu és fiel para completar. Minha vida está nas Tuas mãos, tudo está nas Tuas mãos e eu confio plenamente em Ti, Senhor. O querer e o operar vem de Ti. E eu Te agradeço, Deus, por cada favor, por cada milagre, por cada bênção na minha vida. Em nome de Jesus. Acompanha, Pai, cada um destes irmãos queridos. E nos proporcione uma semana de vitória, conquista, restituição, milagre, salvação, em nome de Jesus. Não sai daqui sem dar um abraço no teu irmão, um abraço na tua irmã. Vamos para casa abençoados e uma semana de vitória. Amo vocês, orem por mim, eu oro por todos. Deus abençoe.